Bom dia, boa tarde, voltando, insuficiência cardíaca esquerda. Bom, pessoal, deixa eu passar aqui. A insuficiência cardíaca, que a gente viu antes os conceitos, a gente sabe que a sintomática, ela contém uma vasoconstrição vascular periférica, uma maior retenção de água, que a gente não pode esquecer, e do volume diastólico, além do remodelamento cardíaco. Então, vamos ter esses três conceitos na cabeça sempre, tá? E aqui eu coloquei como etiologias da insuficiência cardíaca esquerda, que é o tipo, digamos assim, mais frequente, a cardiopatia isquêmica, a hipertensão arterial sistêmica, doenças atrioventriculares esquerda, né? E doenças primárias do miocárdio, como a amiloidose. Então, assim, o que acontece na insuficiência cardíaca esquerda? O ventrículo esquerdo, a gente está falando de morfologia, ele geralmente tem hipertrofia, tá? E pode também ser acompanhado por dilatação, porque ocorre como uma consequência, né, uma insuficiência mitral, tá? Então, a gente viu aquelas causas de insuficiência cardíaca, a gente sabe que a maior parte da insuficiência cardíaca esquerda, ela acontece por insuficiência sistólica, tá? E a gente tem, então, secundariamente, pode acontecer um aumento do tamanho do átrio esquerdo, o que pode levar à fibrilação atrial. Microscopicamente falando, a gente tem a hipertrofia dos miócitos, pode ter fibrose intersticial, mas isso são, como se diz, são achados assim inespecíficos, não se tem muito achado para insuficiência cardíaca na histologia. Mas o que acontece? Então, o ventrículo, ele hipertrofia, tá? E pode dilatar também, ou ele pode ter uma hipertrofia daquelas concêntricas. Pode haver insuficiência mitral, então, aumento do tamanho do átrio. Consequentemente, a gente tem um aumento na pressão nas veias, e essa pressão, ela é transmitida retrogradamente lá para os pulmões, para os capilares e artérias pulmonares, e lá vai provocar também um aumento de pressão nos vasos pulmonares, que vão causar congestão e edema. Então, o pulmão, ele fica, como se diz, encharcado, pesado, tá? Aumenta muito a pressão hidrostática no pulmão, que faz com que ocorra um derrame pleural, o líquido sai para o interstício também, né? E acaba tendo um transudata que ficou junto, perivascular intersticial, edema de septo, e um dos achados é que também acontece que os glóbulos vermelhos também acabam saindo dos vasos, os macrófagos, eles englobam esse glóbulo vermelho, e aí a gente tem a hemosiderina, tá? Dentro do macrófago. E essa hemosiderina dentro do macrófago é que a gente chama de célula da insuficiência cardíaca. Bom, então, quais são as características clínicas da insuficiência cardíaca esquerda? Dispneia aos esforços é claro, um dos principais sintomas, e vai sendo progressiva, né, em esforços, quando faz muito esforço, depois, né, até dispneia quando faz o mínimo esforço. Existe uma graduação que a gente vai ver. Tosse é um sintoma também comum, tosse noturna, tá? Justamente pela saída de líquido. Ortopneia, que é a falta de ar quando o paciente está deitado, porque essa posição supina vai aumentar o retorno venoso e também bota mais para cima o diafragma.
Dispneia paroxística noturna, que ele tem dispneia e quando levanta melhora. Cardiomegalia, que é o aumento do coração, que a gente vê no raio-x. A presença da terceira bulha cardíaca também é uma característica. Como ocorre, às vezes, regurgitação, acaba acontecendo também um sopro sistólico, e muitas vezes a fibrilação atrial, né, que é uma alteração do ritmo. Quando acontece essa condição aqui de fibrilação atrial, existe uma possibilidade de formação de trombo no átrio. E essa formação do trombo, ela pode acontecer de se desprender e causar uma embolia, tá? Inclusive, às vezes, o paciente acaba fazendo até um AVC. Então, a fibrilação atrial, ela tem que, muitas vezes, ser, digamos assim, tratada, né? E o tratamento não é do patologista, mas o uso de anticoagulantes pode ser necessário. Tem estertores pulmonares finos na base também, porque tem essa saída de líquido. O paciente acaba tendo taquicardia, pode fazer essas embolias. O rim, ele acaba não liberando adequadamente os resíduos nitrogenados e acaba tendo o que a gente chama de azotemia, inclusive pode ter algum grau de encefalopatias também, chegando a estupor, coma. Vamos ver o que mais. Opa, já pulamos. Bom, aí a gente tem a insuficiência cardíaca direita. A insuficiência cardíaca direita geralmente acontece por progressão da esquerda, tá? Porque o que a gente vai pensar? Bom, o ventrículo esquerdo hipertrofiou, dilatou também, não sei. Aí tem a dilatação do átrio esquerdo, tem aumento de pressão venosa. Essa pressão venosa, ela se estende até o pulmão. No pulmão existe um aumento na pressão dos vasos pulmonares. E esse aumento, ele volta, essa pressão, até o lado direito do coração. E aí a gente tem a insuficiência cardíaca direita, né, em que existe alterações tanto no átrio direito quanto no ventrículo direito. Bom, pode acontecer insuficiência cardíaca direita isolada. Sim, é uma condição em que a gente chama de cor pulmonale, quando o paciente tem uma doença ou uma doença pulmonar do tipo hipertensão pulmonar, e aí a gente chama de cor pulmonale, tá? Então, pela hipertensão causada lá no pulmão, sem ter outra condição, digamos assim, sem ter insuficiência cardíaca esquerda, mas tem hipertensão pulmonar, então ele pode fazer uma insuficiência cardíaca direita isolada. Uma outra condição que pode haver insuficiência cardíaca direita isolada é quando tem a doença primária da válvula atrioventricular direita ou válvula do tronco pulmonar, ou ainda quando tem os shunts da esquerda para a direita. Quando ela é isolada, as alterações, como eu disse, são em átrio e ventrículo direito. Mas pode haver, como ele também vai aumentar o tamanho, então pode deslocar um pouco do septo para o esquerdo, tá? E causar alguma alteração. Mas essas são as únicas condições isoladas. O mais frequente é ter a insuficiência cardíaca esquerda, tá? E por né, insuficiência cardíaca esquerda aumenta a pressão vascular, que se estende ao pulmão, que fica todo encharcado, com edema pulmonar, né? E volta para o lado direito, aquela pressão, essa é a forma mais comum, tá? Mas o cor pulmonar é a insuficiência cardíaca direita, causada por hipertensão pulmonar como doença primária do pulmão. Na insuficiência cardíaca direita, morfologicamente,
o fígado e o sistema porta, eles são bastante prejudicados. O fígado, por esse processo de congestão vascular, né, ele sofre uma hepatomegalia, e o fígado tem o que a gente chama de congestão passiva, intensa e crônica, que é o fígado em noz moscada, que a gente tem aquele centro mais vermelhinho e em torno é mais pálido, né? E existe ainda no fígado, pode acontecer fibrose hepática, e essa fibrose hepática a gente chama de cirrose cardíaca. Não é uma cirrose, né? Mas a gente chama de cirrose cardíaca por quê? Porque aconteceu uma fibrose que é decorrente desse processo de insuficiência cardíaca com congestão do sistema porta. Bom, também pode ter necrose centrolobular. A hipertensão portal, ela também vai causar congestão esplênica e esplenomegalia. Então, fígado e baço podem ser palpáveis, certo? O intestino também sofre, né, com essa congestão, a parede fica edemaciada, e isso interfere também na absorção dos nutrientes pelo intestino. Tudo por congestão vascular desse sistema porta. A insuficiência cardíaca esquerda, tá? A gente falou, por exemplo, que tinha o sopro sistólico, quando ocorre uma regurgitação pela válvula mitral, né? E fibrilação atrial, estertores pulmonares, taquicardia, embolia, azotenia e encefalopatia, na esquerda. E aí, baseado nisso, a gente tem os critérios de Framingham. São critérios para avaliar prognóstico e evolução da doença, tá? Os critérios maiores seriam a dispneia paroxística noturna, quando existe estase jugular, os estertores pulmonares, quando o coração ele tem um aumento considerável, como cardiomegalia, presença da terceira agulha, o edema agudo de pulmão, refluxo hepatojugular, perda de peso de mais de 4,5 kg, tá? E aí vem os critérios menores, que vem a ser edema de membros inferiores. A gente sabe que o edema, ele acontece, né, principalmente quando tem o comprometimento da direita, do lado direito, que tem um edema mais generalizado até, tá? Então, o edema é um critério menor, a tosse noturna também, a dispneia em esforços habituais, hepatomegalia, derrame pleural e taquicardia. Então, existem esses critérios aí. E aqui existe uma outra classificação, que eu não botei o nome aqui, que é classificada em C1, aquilo que eu tinha falado das atividades físicas, por exemplo, sem limitações para atividades habituais. Ele ainda está ali considerado como no estágio 1. Tá? O estágio 2, ele tem uma limitação leve das atividades físicas habituais. O 3, ele tem uma limitação já mais séria da atividade física, mas em repouso é assintomático. E o 4 ele tem capacidade de realizar qualquer atividade física, certo? Tem sintomas mesmo no repouso. São formas, assim, de avaliar, claro, o grau do paciente. E o que vai causar a descompensação da insuficiência cardíaca? Coisas que se somam, por exemplo, infecções sistêmicas, né? O paciente pode ter uma descompensação dessa insuficiência cardíaca, tromboembolismos pulmonares também, infartos, por exemplo, mais infartos, uma hipertensão mal controlada ou não tratada, o uso de álcool ou de algum medicamento que interfira em toda a função cardíaca,
Pacientes que têm valvulopatia primária também pode ter uma descompensação mais frequente. Pacientes com taquicardias frequentes, a obesidade também, gravidez, tá? E outras comorbidades, por exemplo, paciente que tem insuficiência renal ou um paciente que tenha anemia. Então, essas condições podem fazer com que alguém que tem insuficiência cardíaca e bem controlada passe a ter uma descompensação, tá? E que tem que ser tratada. A insuficiência cardíaca direita, de novo, a gente tem o espaço pleural, o pericárdico e o peritoneal. Então, como eu disse, existe líquido em espaços intersticiais transsudados, então a gente pode ter um edema ou derrame pleural, derrame pericárdico e ascite também, tá? Na insuficiência direita. Tamponamento cardíaco é quando tem um derrame pericárdico muito grande que faz efeito de massa, ele empurra o coração, isso é tamponamento, tá? A ascite é quando existe uma congestão hepática bem severa, mais hipertensão porta. E tem ainda os edemas, né? Um edema periférico, de tornozelo e pré-tibial, e a anasarca, que é o edema generalizado. Isso para a gente, né, firmar bem os nossos... Eu coloquei alguns exames aqui que são feitos, né? Não faz parte muito para nós patologistas, mas a gente sabe que se usa raio-x de tórax para avaliar o tamanho ou cardiomegalia, presença ou não, um ecocardiograma que vai fazer um estudo mais detalhado, né? Inclusive vai ter uma maior chance de ver válvulas também, ventriculografia, cineangiocoronariografia, né? Pode ser usada para ver os vasos, né? Se tem isquemia ou não tem isquemia, miocárdica. Então, isso aqui tudo vai depender, né, das manifestações clínicas, certo? Então, assim, de uma forma resumida, a gente viu aí insuficiência cardíaca, mas o que a gente tem que lembrar? Insuficiência cardíaca, um resumão. Insuficiência cardíaca, mais frequente esquerda, a direita é menos frequente, mas está mais associada como causa, né, de insuficiência direita, à insuficiência esquerda. Quando tem insuficiência direita, isso primária, pode ser por cor pulmonar, como a gente viu, certo? Inchantes também, congênitos, pode acontecer. Insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear, tá? Ou ele bombeia com muita pressão, né? São as duas condições. E a gente tem um problema, ou na diástole, em que o enchimento não se, né, tem um problema no enchimento, em que o músculo não relaxa ou não é complacente, e tem a sístole, né, a diastólica, em que ele consegue encher, mas ele não consegue mandar o débito, tem uma fração de ejeção muito baixa. Isso aí também o pessoal sempre pede essa fração de ejeção sempre verifica esse dado. Bom, partindo daí a gente tem causas, porque a insuficiência cardíaca não vem do nada. E a gente viu todas as causas. A gente sabe que o coração aumenta de tamanho e ele pode aumentar ou por dilatação de todas as câmaras, ou de duas, mas ele pode aumentar por hipertrofia, né? Então, a gente tem a hipertrofia da hipertensão, que a gente sabe que é uma das causas. A hipertensão é uma condição muito frequente. Então, a hipertensão, ela causa uma hipertrofia concêntrica, aumenta a espessura e reduz a cavidade, tá? E é muito importante saber desses sintomas, por exemplo, o paciente que começa com uma dispneia e com tosse,
uma tosse seca que não passa, noturna, tá? É muito importante ter atenção para isso aí. Ou então, o paciente que tem uma terceira bulha, um paciente que está com taquicardia, aí tem que começar a investigar, né? Ele pode ter tido uma isquemia, aí a gente faz um cateterismo, para ver se não teve, né, algum evento isquêmico, faz a ecocardio. Então, tem que ter atenção para essas queixas, tá, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai tirando. E a nossa referência lá no nosso livro texto do Robbins. Então, até a próxima aula, espero que tenham aproveitado. Tchau, tchau, pessoal.